E aí, você que nos acompanha, olha como eu estou hoje. Tem noção? Hoje eu vim fazer uma inveja santa com você. Você tem vontade de tocar, de cantar, de participar, de estar junto de alguém bem importante na música gospel? Hein? Hoje eu estou te convidando para esse podcast. Você vai ter o prazer de assistir a banda Dom. Não é isso, amigas? Mas tu E já aí, entregou já o ouro? Já entreguei o ouro, mas eu não disse quem tá aqui. Será que o nosso ouvinte vai adivinhar? Vamos lá, gente. Tem uma extensa ficha aqui. Vamos dar uma resumida, né, gente? Vamos lá. Ele é palestrante, consultor internacional, bacharel em Direito. Ele é deputado estadual pelo Rio de Janeiro desde 2022. Olha. Ele é cantor e compositor pela banda Dom. E o nosso convidado, entre as iniciativas de maior destaque está o Censo Inclusão. Ferramenta pioneira que mapeia a presença, as necessidades e os desafios enfrentados por pessoas com deficiência em todo o estado do Rio de Janeiro. Outra frente importante é o avanço relacionado ao DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que desde a lei, né, de 10.588/2024, bem recente, né? Passou a ter a atribuição formal de investigar crimes contra pessoas com deficiência. Muitas iniciativas, uma frente assim, de batalha muito grande durante muitos anos, há 30 anos dessa banda Dom, com muitos sucessos. E com vocês, temos a honra de receber, meninas, quem? Fred Pacheco! Obrigado. Que honra. Não ia metade, não ia metade. A honra é toda minha. Obrigado pela presença, pela possibilidade de eu estar com vocês aqui hoje para poder falar um pouquinho da nossa história. Eu estou muito honrado pelo convite e que seja um dia, uma tarde maravilhosa com todo esse público que acompanha vocês. Obrigada. E hoje nós temos plateia. Plateia. Legal. Fred, é um prazer, mais uma vez, ter você aqui conosco, dispor do seu tempo tão corrido, né? Mas me diz, quem é o Fred por trás do terno e o título de deputado? Pois é, eu falo que hoje ser deputado estadual, que para mim é uma honra enorme, eu acho que eu estou no meu primeiro mandato, mas eu falo que eu acho que encontrei, de fato, uma maneira clara de continuar exercendo a missão que eu há muito tempo faço através da canção, da música, e pensava sempre nisso, né? Como é que a gente pode transformar a vida de alguém de forma tão concreta e real, não somente com a canção, mas sobretudo com as ações, né? Eu acho que isso a política me concedeu, né? De conseguir materializar esse ato de transformação a partir de ações concretas. E a vida pública ela tem esse condão, diferentemente da vida privada, que eu fui da iniciativa privada durante muito tempo. É claro que a gente consegue fazer, a gente tinha muitas ações de caridade, questões que envolviam o ato social, né? Mas nunca eu experimentei tanto isso quanto eu experimento hoje sendo deputado, porque eu vejo de maneira real, assim, quando uma proposição, um projeto de lei ou uma ação minha fiscalizatória dentro do Poder Executivo, fazendo com que, por exemplo, uma instituição que cuida de pessoas com deficiência e que, porventura, não esteja recebendo o dinheiro que lhes é legal, e eu vou lá e consigo fazer com que ele comece a receber novamente, e isso modifica de verdade na ponta, né, quando uma criança está ali sendo atendida por alguém que recebe um recurso público, enfim, é a aplicação correta do dinheiro público na ponta, fazendo com que alguma coisa aconteça de verdade. Ou, por exemplo, inauguramos ontem mesmo uma sala multissensorial numa escola do Estado, quer dizer, através de uma emenda parlamentar. Quer dizer, enquanto você faz uma emenda que é dinheiro absolutamente legal, uma prerrogativa do deputado, e você consegue ver materializado uma sala multissensorial com uma série de recursos para melhorar a qualidade de vida de um aluno, e que ele, a partir de uma situação ali, não só do aluno, eu estava discutindo isso ontem, inclusive com a diretora da escola, lá na cidade de Cordeiro, quer dizer, você modifica
todo aquele núcleo, né? Toda a Porque é mais comunidade, um né? instrumental, por exemplo, para as professoras, que tem mais um recurso à disposição para ajudar numa regulação, por exemplo, quando Com certeza. o adolescente ele passa por uma série de desafios e ali ela agora não vai sair mais da sala de aula para tirar o adolescente e colocar no pátio, ou às vezes numa sala que não tem nenhuma preparação, ela tem agora uma sala para ela é diferente, né? Ela não está sendo excluída, ela está sendo incluída num ambiente acolhedor, né? Que tem uma série de recursos que pode ajudar e com certeza ajuda muito. Então, pensa nisso, quando o filho, aquele adolescente volta para casa, ele já volta melhor. E quando ele volta para casa melhor, o pai que estava no trabalho chega cansado, ele também tem mais qualidade de vida ali com aquele filho que já está numa situação melhor, né, de qualidade de vida. Então, você vê que é um dinheiro colocado para a construção de uma sala, que em tese é um ambiente físico, talvez gelado, né? Não tem nada disso. Eu falo que é um ato de amor, que você entrega alguma coisa que muda todo aquele cenário, aquela escola, aquela cidade. E aí, daqui a pouco, e a gente fez isso em São José do Vale do Rio Preto, já tem fila de espera naquela escola por conta da sala que nós fizemos lá. Então, e aí as pessoas me perguntam, Fred, por que isso é tão importante, tem sido tão importante na tua vida? Porque eu tenho sentido, eu me tornei um apaixonado por essa causa, né, pela causa da pessoa com deficiência, e acho que a gente vai falar um pouco disso, deixar eu falo aqui no podcast inteiro sobre isso, Pode falar. porque eu realmente acredito que o mundo só vai ser mais justo, só vai ser inclusivo, se ele estiver preparado para todo mundo. E eu acho que a bandeira que se carrega hoje pela diversidade, né, e falo muito essa palavra está muito em voga, eu acho que ela se apequena quando a gente não fala que as pessoas elas são diversas em muitas questões, e não somente nas que, às vezes, as bandeiras são colocadas hoje, né, falando da diversidade. E uma delas, eu acho que é talvez a mais importante, são as diferenças que se colocam a partir das deficiências. Então, as pessoas são diferentes. Elas caminham com rodas ou com os pés. Elas entendem o mundo a partir de uma perspectiva, por exemplo, que acontece muito por conta do autismo hoje. Então, isso é uma percepção de mundo, né? O espectro, ele dá esta condição de vivenciar o mundo de forma diferente. Então, por isso que a gente fala tanto, né, para que as pessoas entendam que o autismo não é uma doença, porque é uma maneira, uma forma divergente de entender a realidade. O cérebro funciona de outra forma. Isso não é ruim, não é bom, é só diferente. Então, enquanto o mundo não estiver preparado para entender esse mecanismo, essa nova forma de entender que as pessoas são múltiplas e são diversas, aí eu vou continuar sendo um incomodado. E é por isso que a política me deu talvez esse grande desafio, e eu acho que eu me encontrei nele. Esse incômodo de tornar o mundo mais justo para todos, eu consigo tratar isso, né, através e jogar isso para a minha equipe também, né, e ser um eterno incomodado em dizer, eu preciso fazer com que esse mundo seja mais justo para todo mundo, e a política, através da causa da pessoa com deficiência, me deu essa chance, tem me dado essa chance. Eu, como mãe, estou me sentindo muito orgulhosa. Uau. Não tem isso aqui na minha pergunta, mas eu quero te dizer isso. Estou muito orgulhosa Em tão de pouco ouvir tempo, né, isso. Cicleia, tantos feitos, né? Muito lindo. E eu quero aproveitar para te fazer a pergunta, né? Em que momento da sua vida, será que lá na infância ou talvez na adolescência, você pensou que você poderia servir tanto para as pessoas? Houve esse momento, essa chave? Então, sabe que eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me achei uma pessoa que só servia para viver se eu servisse para as pessoas, sabe? Isso era uma coisa minha. Eu realmente, às vezes até sou criticado, porque eu me sinto feliz vendo os outros felizes. Eu falo isso na minha vida, assim, na minha trajetória. Eu tenho uma banda. É engraçado, as pessoas chegam para mim e falam assim, Fred, você já pensou em ser cantor solo? Eu tentei uma época e eu não consigo.
Para mim não é bom ficar sozinho. Eu gosto de estar junto, estar em equipe, estar com as pessoas. Então, minha banda tem 26 anos de história e é interessante que minha banda, eu sou vocalista, mas eu não sou o líder, eu não componho sozinho, eu não sou o que mais fala, nem sou o que mais escrevo, longe de mim. O grande escritor da banda é o Augusto, que está aqui do meu lado, é o letrista da banda. E é tão bacana que assim, o produtor da banda é o Felipe, que tem a parte musical, e eu acho que a gente se completa nesse sentido. E para mim, acho que é um pouco disso. Eu não vejo mérito, não. É que, ao contrário, eu me sinto feliz quando eu consigo ver que está todo mundo bem. Então, eu acho que isso só se consegue quando você tem um senso de grupo, de equipe, de família e tal. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma missão, e isso está claro para mim. E essa missão, na minha cabeça, ela é uma missão evangelística, evangelizadora. Isso. Eu falo, eu sou católico, eu comecei em grupo de jovens, e depois eu conheci a renovação carismática, comecei a cantar, comecei a me colocar como um servidor. E Jesus pede isso para nós, né? Que a gente tem que estar aqui nesse mundo para ser bom para o outro, para servir, para colocar a vida à disposição. E aí, assim, você tem que colocar os dons à disposição. Isso é a palavra de Deus também, né? Não se pode colocar uma lâmpada embaixo da mesa, e sim, né, em cima do candeeiro. Então, o que é colocar os dons a serviço? A minha banda chama Dom. E colocar o dom a serviço é poder. O que eu posso fazer? Eu não tenho múltiplos talentos, mas aquilo que eu tiver, eu preciso colocar realmente à disposição desse mundo. E para ser... enfim, para ser... Quando eu falo bênção, servir, né? Para ser bênção. Para ser bênção. E eu não estou falando aqui de perfeição, né? Porque dentro do pacote, do combo, tem muitos defeitos, tem muitas dificuldades, tem muitas situações, né, de falhas, tem pecados, enfim, tem milhões de situações. Mas a gente busca entender que é assim, essa é a humanidade, né? E acho que a beleza dessa caminhada que Deus nos propõe a fazer é que a gente continue sempre apesar de nós, apesar das dificuldades, apesar das dores, do choro, da vontade de desistir às vezes e tal. E aí tinha um padre amigo nosso que no começo da nossa caminhada nós éramos muito jovens, eu tenho 50 anos, nós começamos, eu tinha 24 para 25 anos, e ele sempre dizia isso, tenha sempre a reta intenção. E reta intenção é isso, é querer seguir em frente e não ficar olhando assim, puxa, mas não está tudo perfeito ainda, né? A banda Dom, por exemplo, são 3 violões, e na época a gente pensava, mas cadê a bateria, o baixo, cadê? A gente ainda não está pronto. Isso, na verdade, a gente nunca vai estar pronto. Se eu quiser estar sempre pronto para fazer o melhor, eu nunca vou estar. A gente busca uma perfeição que, na nossa humanidade, a gente nunca vai encontrar. Agora, é tão bonito quando a gente consegue perceber que, apesar das imperfeições, a gente está sempre fazendo, realizando, né? E não é fazer de qualquer jeito, não. É fazer o melhor com o que você tem. Você sabe que dom, da banda, significa isso. Deo optimum maximum. Para Deus o melhor. E para Deus o melhor não é o conceito de excelência dos coaches aí de farmácia. Né? O coach de farmácia diz assim, você é imparável, você vai conseguir, você é excelente. Não. Excelente não é fazer tudo o que você pode fazer. Tudo o que você quer fazer. É fazer o melhor com o que você tem. Então, faça o melhor com o que você tem. Se você tem uma água e uma caneca, faz bonito, faz o melhor. Se você tem um violão, troca as cordas dele e faz com um violão. Se você não tem o violão, canta do jeito que você puder, mas faz com o teu coração, faz o melhor com o que você tem. Isso é excelência, entende? Cuida das suas coisas da forma que você puder fazer, com dedicação, com amor e com qualidade. Isso não é quantidade, isso é qualidade. Então, faz o melhor com o que você tem. Isso é ser excelente. Estou Lindo encantada. demais, né, gente? Estou encantada. Ai, meu Deus. Isso é um ministério, né? É um ministério isso. É isso mesmo. Isso é lindo Bom demais. que ele caiu no nosso, né? Ainda bem, né? Sabe o que é isso? A gente orou muito. Que bom. E, Fred, qual foi o primeiro chamado que te trouxe à política? Então, o chamado, eu acho que foi... na verdade, na prática foi assim. Eu recebi um convite do Cláudio Castro, hoje o governador do estado. Ele era, na época, tinha acabado de assumir um desafio muito grande e minha vida mudou muito. Aí eu estava em São Paulo, depois eu vim para o Rio, e por conta dessa mudança, ele me chama para assumir uma área de projetos da Secretaria das Cidades, e eu tinha muita experiência na área de projetos por conta da minha experiência no setor privado,
E ele falou, Fred, eu preciso que você me ajude a arrumar a casa lá na Secretaria da Cidade, especialmente num projeto chamado Asfalto Presente, que consistia em levar literalmente a parte de insumo asfáltico para os municípios. Eu não entendia nada disso. Não era essa a minha área, eu trabalhei na área de tecnologia, cartão de crédito, banco, trabalhei em setor bancário há muito tempo, corporativo. Mas eu sou um estudioso, eu adoro estudar, adoro aprender, me dá desafio, é comigo mesmo. Se falar assim, é um negócio que você não sabe, eu vou ler muito sobre o assunto, eu vou entender e vou buscar me aprimorar naquele negócio. E aí foi isso que eu fiz. Eu assumi o desafio, me inteirei muito, fui estudar sobre o tema. E em 3 meses a gente conseguiu botar realmente ordem na casa, porque a gente conseguiu sair lá de 32 municípios que estavam conveniados, aumentamos para 85, recebendo material com qualidade, tendo fluxo de entrada e saída, com muita transparência. Foi um negócio muito bacana de fazer, eu adorei fazer. E aí, naquilo, um dia eu estava entregando asfalto no município, lá em Iguaba Grande. Eu vou te falar sobre a questão do chamado. Aí o prefeito fez lá um momento naquele local e tinha lá até tinha um pessoal lá, sabe, que vai inaugurar. Como se fosse inaugurar, eu nunca tinha visto inauguração de asfalto, gente. Tem fitinha? Tem aquela fitinha? Quase isso. Tinha um negócio lá com inauguração de asfalto. Eu achei aquilo, no mínimo, peculiar. Pitoresco. Mas estava lá o prefeito e tal, não sei o que, o Vantuil na época, hoje é o Fabinho, o prefeito da cidade. Aí o Vantuil estava lá e aí acabou aquela situação. O Fred ajudou a trazer o asfalto. Aí chegou uma senhora para mim. E falei, meu filho, posso falar com você? Eu falei, pode, claro. Olha, eu moro aqui nessa casa. Apontou a casa, era do lado, assim, do trecho que a gente estava asfaltando. Ela falou assim, eu quero te agradecer, porque o prefeito falou que você que ajudou a trazer o asfalto para cá, e eu moro nessa casa há 10 anos. E é a primeira vez que eu consigo estender roupa no varal. Aquilo me emocionou de uma maneira, porque eu entendi o que eu conseguia fazer com asfalto. Não estou falando de segurança pública, saúde, inaugurar um posto médico. A minha função era levar asfalto para aquela região. E ela falou que ela conseguia, a partir daquele momento, estender roupa no varal, porque ela colocava a roupa dentro de casa, por conta da poeira que subia naquele espaço que estava ali com terra há muito tempo. E depois ainda complementou. E a partir de agora, meu netinho, eu vou poder levar ele para a escola sem lama no sapato. Agora ele vai poder ir para a escola com um tênis limpo. E eu cheguei, eu me emociono com isso, porque depois eu fiquei pensando, e várias vezes que eu falo sobre isso eu choro, porque é exatamente isso. A minha função era pegar um dinheiro, que não é meu, que é de impostos, e era fazer esse dinheiro virar um insumo asfáltico e garantir que aquele dinheiro que comprou aquele insumo fosse aplicado certinho e não houvesse desvio, e fosse exatamente feito o que era para ser feito. Caramba, e aquilo se transforma em mudança de vida de alguém. Então, quando eu vi isso, eu entendi como que o meu ministério podia se concretizar de maneira clara. Né? Como é que eu podia fazer, e agora, eu nem sonhava ainda em ser deputado, mas como que eu podia fazer? E aquilo foi um chamado muito claro na minha cabeça. Depois o Cláudio me convida, o meu irmão na época, o Márcio Pacheco, era deputado estadual, com muita experiência, foi vereador 2 vezes, deputado por 3 mandatos, e ele fala, olha, o Márcio está fazendo um caminho agora para o Tribunal de Contas, e eu quero saber se ele for, se você gostaria de ser candidato. Eu falei, bom, se é para fazer isso que a gente está fazendo, se é para mudar a vida das pessoas, se é para fazer exatamente isso, então eu topo. Então foi isso, acho que o chamado não veio no sentido de, você quer ser deputado? Não, porque tanto não era assim, que o meu irmão foi a vida inteira. E eu não tinha no meu coração esse chamado, não era uma aspiração. E talvez porque não era o meu tempo também. Eu imagino que Deus fez isso na hora certa, do jeito que tinha que ser. Mas esse foi um despertar, assim. Eu senti que, de maneira prática, era uma forma de concretizar o que a gente vê muito na palavra, né? Que é a oração sem obras é morta. Então, acho que, ainda mais é uma obra mesmo, que era a obra mesmo, né? Então, acho que era isso que eu vi acontecer de maneira prática ali. A gente muito fez uma lindo, música, né? Eu posso pedir? Claro que pode. Eu tô aqui, trouxe até o violão também. Eu tô com o violão Por aqui favor, pra cantar.
Cante pra gente, uma que você queira. Eu vou cantar uma que o pessoal com certeza conhece, é a canção que deu início à Banda Dom, deu início a toda a nossa trajetória, e uma canção que foi composta por mim. Eu compus a canção, era um garoto ainda, um filho pródigo, né, que fez escolhas erradas na vida, mas depois fez a melhor escolha para voltar para os braços de Deus, né? E essa canção foi gravada pelo Padre Fábio, pelo Padre Marcelo, enfim. E agora regravada, a gente gravou agora com a Joana, fiz uma versão com a Joana e logo está de volta aí em todos os... Se controla, hein, Daiane? Se controla. Nas mídias. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Quem sabe? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Ai, gente, que lindo! Essa música, essa música é muito profunda. De oração, né? Tantos momentos. Essa música é linda. É lindo demais. Nossa, e você é o compositor. Sou, que honra, pois é. que honra. Muita gente fala para mim isso, né? Ah, Fred, mas você compôs essa música, puxa, não é do Padre Fábio, não é do Padre Marcelo. Acho que já não é mais minha também. Acho que é de todo mundo que de alguma maneira tem essa canção no coração como uma oração. Acho que todo mundo que passa por uma situação como a que eu vivi, de escolhas, né? Escolhas erradas, escolhas egoístas, e isso eu passei quando jovem também. E acho que a gente passa por isso também na nossa vida. Né? Quem não passa? Quem não faz somos isso? Né? Humanos, Porque nós somos humanos. Né? Então, por isso que acho que essa música ela acaba se renovando a todo instante, porque ela é uma oração atual. Porque toda vez que a gente sai do olhar de Deus e que a gente escolhe errado, escolhe não ouvir a inspiração do Pai, né, através do Espírito Santo, a gente faz a escolha do filho pródigo. Porque o que o filho pródigo fez? Ele olha para o pai e fala: dá-me a parte que me cabe da herança. Que herança é essa? É a nossa vida. A maior herança que Deus nos deu foi a capacidade de nos dar a chance de viver a beleza da vida. E quando a gente escolhe fazer as coisas sem esta inspiração, sem Deus, eu estou dizendo para ele: Pai, deixa que eu vou fazer sozinho. Eu não quero saber de você. Eu não quero me comunicar com, não quero a tua inspiração. Não quero te perguntar, né? Deus, o que eu faço? Pai, o que eu faço? Então, quando eu faço as coisas do meu jeito, o salário está aí, né? Tá aí a palavra de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Então, é exatamente isso, né? Quando a gente se desconecta de Deus, desconecta das inspirações, sem dúvida nenhuma, a gente colhe aqui. Né? E a gente vê muito disso nesse mundo, né? Que está tão desconectado de Deus, tão fora das coisas do bem. E aí as consequências também estão aí, para a gente experimentar, né? Infelizmente. Me diz aí. Diga. O que o menino Fred sonhava em mudar?
Uau, o que eu sonhava em mudar? Você sabe que eu tinha uma... Engraçado, quando eu era garoto, a única coisa que eu queria era mudar a realidade da minha família. Porque meus pais, a nossa família tinha dificuldades muito severas, assim, com... por exemplo, com o álcool, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe também. Eu já perdi os dois. Então, a única coisa que eu pedia é que eles fossem curados desse mal, né? Tanto que hoje eu sou, como deputado também, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, que em muitos momentos, recebem pessoas que vivem essa realidade da droga, a realidade do álcool, a realidade dessa maldição, né? Então, para mim, quando criança, para mim era isso. Eu queria isso longe da minha casa, longe da nossa realidade. Então, a gente viveu uma infância muito difícil por conta disso, por conta dessa presença da bebida na nossa casa. E eu falo isso, meus pais eram pessoas com um coração incrível, mas tinham uma doença, a doença do álcool que entrou ali naquela realidade e ceifou a vida do meu pai muito cedo, com 57 anos, e meu pai conheceu muito tarde uma comunidade terapêutica que eu tive a chance de levá-lo até, mas ele faleceu em 2 dias que esteve ali. E depois minha mãe também, infelizmente, veio a falecer basicamente pelo mesmo mal. Na verdade, teve um câncer, mas e aí foi... Que é tudo, né? Fumava, bebia, não cuidava da saúde, aí vira aquela bola de neve. E por conta de uma doença. E aí hoje, acho que é meu sonho, e continua sendo, né? O sonho de garoto era fazer com que esse mal fosse extirpado da terra, né? E continua sendo o meu sonho. Ver cada vez mais que a droga ela seja um mal que pare de assolar tantas famílias, como tem sido ainda. É o nosso sonho. É o nosso. Se Deus quiser, né? A gente crê que pode acontecer. É assim. Não é isso? Será? E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que Deus, ele é aquele que cuida da sua vida, aquele que te direciona. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando é que você sente que Deus está falando com você para tomar determinadas decisões na política? Uau! Sabe, uma vez eu fiz essa pergunta para a fundadora da comunidade Bom Pastor, ali, que fica em Copacabana, a Doris, já falecida, e eu era um garoto. E eu, recém-convertido assim, com a renovação carismática e tal, e eu falei, Doris, como é que eu faço para ouvir Deus? Porque todo mundo tem hora que fala, e eu escutava as pessoas na igreja, nos grupos de oração, falando assim, põe a mão no seu coração, escuta o que Deus tem para te dizer. E eu, quando eu fui convertido, eu pensava assim, será que eu vou escutar igual Samuel? Esse Fred, aquela voz que vem... Eu não estou ouvindo essa voz, parece que... E sabe quem me faz essa pergunta hoje? A minha filha, a Valentina, de 14 anos. Eu falo, pai, eu não escuto essa voz. E ela tem as mesmas dúvidas, né? Do adolescente e tal, que eu tinha. E aí eu falei a mesma coisa para ela, acho que não colou ainda não. Mas na época eu cheguei para Doris e perguntei, ela falou, meu filho, a resposta de Deus vem quando o seu coração está em paz. Quando você tem paz no coração. Por quê? Porque Deus fala, e falou isso para Elias, né, que não era através da tempestade, do trovão, que era a brisa suave. E brisa suave é quando o coração está tranquilo. Então, hoje, na política, eu uso a mesma tática. Quando o meu coração está... quando eu não estou tranquilo diante de um projeto, quando eu não estou tranquilo diante de uma decisão, a primeira coisa que eu faço é reunir o meu time, porque eu não tomo decisão sozinho. Né? Eu sempre compartilho, e não é por insegurança, é porque eu sei que eu não sou perfeito, e que se eu for, às vezes na minha emoção, né? E eu tenho alguns grilos falantes, sabe o grilo falante? Que fala assim, né? E tem gente... eu tenho algumas vozes que me ajudam e que eu compartilho. E digo, olha, eu estou com esse medo, estou com esse receio, então me ajuda aqui. Então eu chego para o Augusto, o que você acha disso aqui? Como é que você acha que pode ser? A opinião dele pode ser diferente da minha, aí eu pergunto para mais 2, mais 3, e para minha companheira, para o Fernando, para o cara... Enfim, a gente começa a partilhar e daquilo tudo... aquilo vai me dando uma certa... E eu entendo, e eu acredito de verdade que isso é instrumento de Deus na minha vida. É a inspiração do Espírito através das pessoas, que são anjos na minha vida prática, né? E que vão ajudando a gente a ter essa calma. E no final da história é inacreditável. A paz chega.
E quando eu não estou em paz, assim, não tá, a coisa está muito nebulosa, não toma decisão. Não está na hora ainda de fazer, de tomar aquela decisão, porque não é a hora, eu não escuto Deus ali. Agora, quando eu estou na paz, eu sinto que a respiração voltou, a situação está controlada. Pode até ser muito difícil tomar aquela decisão, mas se o meu coração está em paz, para mim fica muito evidente que o caminho a seguir, né? Então, é assim que eu escuto Deus. E quando Deus fala, ele garante, né? Não tenho dúvida. E tem dado certo, sabe? Isso aí. Tem dado certo. Por falar nesses desafios, né, nesses grandes desafios, em algum momento você pensou em desistir, Fred? Muitos. Nossa, mãe, muitos. Porque assim, eu sempre acho que eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais. Assim, Deus me colocou num lugar que eu falo, cara, eu falo assim, como é que tu me colocou para fazer o que eu estou fazendo? Logo eu, né? Tão pecador, assim, tão falho em muitas coisas e tal. Então, muitas vezes eu choro sozinho, muitas vezes eu vejo que eu não estou conseguindo caminhar, ou em algumas situações práticas, por exemplo, minha filha ficou doente ano passado, passou por um desafio enorme, eu fiquei com ela 103 dias internado, e ela internada, e eu ficava assim, puxa, como é que eu vou conseguir fazer isso e conciliar com a agenda da banda, conciliar com a política? E eu sabia que tinha gente que me cobrava uma presença maior. E hoje mesmo eu tenho que conciliar uma agenda que a gente tenta ser tudo para todos, e eu sei que eu não consigo. Então, por conta disso, às vezes eu já pensei, falei isso semana passada, eu falei isso com os meus mais próximos, eu falei, poxa, tem hora que eu penso em, sabe, não estou dando conta de fazer o que eu gostaria de fazer. Então, será que não é melhor eu parar, eu mudar a rota? E aí eu escuto deles que falam assim, não, vamos em frente, porque a gente junto consegue, sabe? E aí, quando eu penso em desistir, sempre tem alguns, esses anjos que vivem ao meu lado e que falam para mim, não, você consegue porque a gente está junto e você tem uma força e eles falam isso para mim, né? Você tem uma força inacreditável. Eu falei, não sei como é que você consegue. Eu falei também, não. Então, Deus faz isso por mim. Então, mesmo quando eu penso em desistir, eu sempre enxergo um propósito que é o trabalho que a gente desenvolve na banda, que é o propósito maior é minha filha, que... É isso. Isso aí. Que tem sido por ela e pelas pessoas com quem a gente tem mudado a vida. Eu acho que isso tem que ser o meu motivador maior mesmo. Quando a gente está com essas dificuldades, Deus põe anjos na nossa vida, né? Põe isso. Para nos apoiar e nos levar e nos guiar para o caminho, né, dele. Né? O dia que eu fui lá no evento que você fez lá na LED, nós fomos, né? E aí teve a senhora que estava coordenando, ela falou assim, vou falar com você uma coisa, essa é uma equipe que mais ora, são pessoas assim, de muita fé, muita oração, né? Em tudo que faz. Então, como é que é colocar Deus acima de tudo na prática pública? Poxa vida, eu não saberia fazer de outra forma, porque sabe que uma coisa quando a gente estava fazendo campanha, a minha turma próxima até brigava comigo, eu fazia uma oração que eles ficavam, não pede isso não, Fred, não pede isso não. Eu falava assim para ele, num dia juntos, eu falei assim, Senhor, se não for para eu fazer o bem, então faz o pessoal que vai votar em mim esquecer meu número. Eles queriam me matar. Um deles olhou para mim, não pede isso não, chefe, pelo amor de Deus, você tá maluco? Eu falei, mas olha só, vocês não estão entendendo. Se não for para eu fazer o bem aonde eu estou, eu não quero ir. Aí tem uma música que eu nem sei tocar ela, mas só tem um trecho que não é minha música, essa música é do Juninho Casimiro, e que fala assim, se não for assim, não me deixe ir. Como é que é? Dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Se não for assim, não me deixe ir. Não é isso? Uma mão para ti. Canta um pedaço. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Isso, do Juninho. E essa frase ficava muito na minha cabeça o tempo inteiro. Se não for assim, não me deixa ir.
Então, eu acho que colocar Deus acima de tudo é isso. E é ter uma confiança que eu tenho de verdade em dizer o seguinte: Senhor, olha só. Isso é um combinado que eu tenho com ele, de verdade. E, por exemplo, nas próximas eleições, eu sei que a gente vai disputar e tal. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, de que se eu não ganhar é porque não era para ser. Nenhuma, absoluto. É porque alguma coisa ia acontecer para eu dizer o seguinte: olha, você não vai fazer o bem, você vai fazer alguma coisa errada, você vai se perder. E essa confiança eu tenho, porque eu falo para Deus: Senhor, eu quero fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, com gente do bem, e para honrar a minha família, honrar minha filha, e eu quero sair desse momento da minha vida, quando o Senhor quiser, com a minha filha tendo orgulho de mim. Não eu chegando... E é engraçado que ela fala isso na escola. Eu brinquei com ela esses dias. Filha, se você perguntar na escola assim, aquelas coisas assim, né? Como é que fala? Assim, refrigerante, top of mind, né? Sei lá, arroz aí a pessoa dá um nome, dá alguma coisa, é salgado, é doce, político o que a pessoa fala imediatamente? Corrupto. Né? Então, veja... Mas há esperança. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isto é real. Né? Eu entrei num universo que é exatamente essa história. Então, minha filha está na escola, escutando isso das crianças, o que eu quero dizer para ela? Adianta eu falar alguma coisa? Não adianta eu falar nada. Atitude, o que eu posso fazer? Fala para ela, pede para abrir o Google e ver se tem alguma coisa minha. Ponto. É simples assim. E a transparência está aí. Veja onde eu moro, quanto eu ganho, o que eu gasto. Está tudo. Vai no meu gabinete, tem lá no portal da transparência que eu devolvo dinheiro. E está lá. Eu devolvo dinheiro do que eu gasto e eu não estou falando isso como qualidade, até porque essa coisa, né? Ser honesto não é qualidade, não. Pois é. É princípio, é valor. Tem que falar aqui como se fosse uma bandeira da honestidade. Não, meu pai me ensinou a devolver troco. Quando a gente pega alguma coisa errada, isso não é meu. Simples. Então, não quero nada que não é meu. Então, e eu quero duas coisas. Eu quero que minha filha, quando eu sair daqui deste mundo, alguém pergunte como foi seu pai e ela tem orgulho de dizer. Com certeza. Ele foi músico, ele trabalhou no setor privado. Conta a história real, não é nada nem acima, nem... E ele foi político, ele fez isso, fez isso, e graças a Deus nunca se corrompeu. Como tem muita gente falou, tem até um amigão nosso da banda Rosa de Saron, na época, o Rogério Feltrin, assim que eu entrei na política, ele falou: meu irmão, para que você vai entrar nesse troço, cara? Meu irmão, você é vocalista de uma banda conhecida, você recebe flores hoje, você vai sair de um lugar que recebe flores para receber pedrada? Tomates. Eu pessoal brigar com você. Mas eu dizia, não sei, olha, é um chamado que Deus está me dando Agora, essa história, e isso eu quero dizer com toda tranquilidade, essa história de dizer que o meio corrompe é mentira, porque não é assim. Eu estou falando porque a gente... primeiro que a palavra de Deus, mais uma vez, se concretiza. Porque o que de fato corrompe é o que está dentro do coração e não o que vem de fora. Então, no meu coração é muito claro. Você sabe o que tem que fazer e sabe o que não tem que fazer. E o meu irmão Márcio falou isso para mim a vida inteira. Por exemplo, muito mais do que te falar o que você tem que fazer, é falar o que você não deve fazer. Então, no meu coração, isso está muito claro. Eu sei exatamente o que se pode e o que não se pode fazer. E eu quero continuar honrando os amigos, as pessoas que estão à minha volta. E a promessa que eu fiz de fazer o melhor que eu puder, com os recursos que eu tenho, e não fazer a qualquer preço. Eu falo sempre para eles isso: eu não vou fazer a qualquer preço. Sim. Se for para fazer a qualquer preço, então eu prefiro não fazer. Então, porque eu também não preciso disso. Não preciso, eu agradeço muito por tudo que eu tenho, mas, assim, a qualquer preço eu não vou fazer. Porque eu acho que eu tenho medo do inferno, número 1, e número 2, eu tenho medo da minha filha olhar para mim e falar: estou decepcionada com você. Então, isso tem um preço muito grande para mim. Tenho certeza que a sua filha se orgulha muito de ti. E eu acredito em políticos honestos e estou de frente de eu fico muito feliz com isso, de ver uma luz, né, meninas? Com certeza. De ver uma luz nessa política. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai te sustentar
até o final, Vai. até a hora que ele disser, agora eu vou te dar um descanso para fazer outras coisas, Deus né? faz, Deus sabe o momento e ele tem me ajudado a Você é seguir. corajoso. Queria dizer que você é corajoso não é para aceitar difícil. esse desafio. É difícil, Mas vai dar certo. Mas vai, já Ai, tá já dando. Já tá Deu, dando vai ver. certo e vai chegar lá você depois ainda vai rir disso tudo. Ô, Fred, vou te falar uma coisa. Nós, como professoras, a gente também vive cada desafio que eu acho que você nem imagina, né? Imagina. É uma coisa assim alucinadora. Mas quando nós estamos com muitos desafios, eu, por exemplo, busco um versículo na Bíblia que está em Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê fruto, todavia eu me alegrarei. Que legal. E eu quero te perguntar qual é o teu versículo quando você tem os teus desafios na política. O que você busca? Sabe que a minha maior dificuldade sempre foi ter paciência, porque eu sou muito ansioso, quero fazer as coisas, quero resolver. E então, Eclesiástico 2 é o versículo da minha vida. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Sofre as demoras de Deus, porque é pelo fogo que o ouro e a prata são testados. Sim. Então, eu me coloquei ao serviço em todas as áreas da minha vida. Essa é a verdade. Então, nela, eu sei que eu vou ser testado, eu sei que as situações vão acontecer. Mas tem um trecho, não sei exatamente todo de cor, mas que fala exatamente assim, que é... Aí, porque você vai lendo, você fala assim, mas só tem provação nesse troço, meu Deus do céu, né? Mas não é isso. No final do capítulo, fala exatamente assim, na dor permanece firme, na tribulação tenha paciência, até que no derradeiro momento a sua vida se enriqueça. Então é sobre isso. E essa frase, ela é o que me dá esperança, porque eu sei que exatamente... mas Fred, qual é esse derradeiro momento? Vários momentos aconteceram. Em vários momentos eu percebi, olha o derradeiro momento chegando, porque a nossa vida é feita de pequenas conquistas, pequenas metas, pequenas situações de alegria. A felicidade ela é uma junção de momentos alegres e tristes, né? Outro dia foi numa pregação que eu fui fazer numa paróquia, a gente estava falando sobre... Me pediram para falar sobre felicidade, eu joguei, fiz uma pergunta, falei, pessoal, quem aqui tem algum motivo para estar triste? Aí o fulano levanta a mão, aí o dois levantam, meio tímido e tal. Aí eu falei, não, pode levantar, não tenha medo, né? Aí depois eu fiz a pergunta, quem está aqui, quem está alegre? Aí menos gente levantou. Falei, gente, pelo amor de Deus, não tenha medo de dizer que está alegre, não. Quem está triste não vai ficar bravo com você. Pode levantar a mão. Levanta. Aí o pessoal vai mesmo. Aí eu brinquei com ele, olha, vai passar. Isso aí que você está sentindo vai passar. Aí eu falei, não estou agorando vocês, não, mas é porque a felicidade não é você estar alegre o tempo inteiro, nem você estar triste. A situação de tristeza também vai passar. Um exemplo prático, eu fiquei 103 dias com a minha filha no hospital. Passou. Graças a Deus, ela está num processo de cura, está muito melhor do que estava. E para mim, eu não estou passando mais aquela dor. Tem outras situações que tomam lugar da gente, né? Que são menos graves, mas que é interessante que agora eu sinto talvez a mesma dor que eu sentia, porque a gente equaliza isso no nosso coração. Dores mais graves também nos botam numa situação de entender, às vezes, as novas medidas. Aquilo que antes era tão pesado, você fala, pô, mas isso aí é mole de passar. Depois do que eu passei por aquilo... Então, agora, é interessante que até aquela dor que eu passei ano passado, hoje, me faz enfrentar outras coisas que eu estou vivendo agora. Você quer estar brincando, isso aqui eu tiro de letra. É muito mais fácil, porque... E aí eu vejo Deus nisso. Até nisso eu vejo Deus. Falo, cara, como Deus me preparou. Lembra que eu falei? Prepara o teu... Isso é Eclesiástico 2. Se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. É isso. Eu passei por mais uma aprovação e eu estou com a casca mais dura agora para enfrentar outros desafios e situações que aconteceram e que talvez lá, ano passado, eu não estaria tão pronto. Mas por conta da situação com a minha filha, agora eu tenho certeza que eu estou muito mais pronto para viver embates menores. Com certeza mais forte, né? E por falar em força, né? Como você enxerga o equilíbrio entre a fé e políticas públicas inclusivas? Então, haja força. Haja força. Eu acho que isso permeia a política inclusiva na minha cabeça, sabe? Porque eu vejo eu não consigo fazer nada sem pensar na fé. E a fé, para mim, é a chama da esperança. É ficar sempre aceso que, assim... o que é fé, né? Fé é acreditar naquilo que a gente não consegue enxergar. Então, tem que ter
tem que ter um sentimento de confiança plena. Eu confio que Deus está aqui. Eu confio que Ele está cuidando. Eu sei que Ele está aqui. Por mais que eu não veja. E por mais que eu não sinta materialmente. Então, quando eu coloco isso em todas as coisas, eu percebo que eu preciso ter força para acolher aquela mãe que já perdeu a esperança. Então, quando eu falo com ela que, assim, tenha fé, vamos juntos, vamos continuar trabalhando para melhorar. Assim, talvez a nossa geração não vai enxergar as mudanças que nós estamos trabalhando. E isso, às vezes, é desmotivador, mas eu também, dentro de uma linha de realidade, a gente precisa entender que é isso. Nós estamos lutando uma luta muito dura, muito desigual, para um mundo que busca a perfeição das pessoas. Que fala de culto ao corpo, que fala que só quem é magro, com um gominho na barriga é bonito, é sarado, quem tem cabelo, E, de repente, alguém que não tem a perna é incompleto e é errado. E é feio. E é isso. E não é isso, não é sobre isso. Eu estou falando porque o cara mais talentoso que eu conheço, um dos caras mais talentosos na música, meu irmão de banda, não tem uma perna. E toca violão 10 vezes mais que eu. E eu tinha sonho de tocar violão como ele. E eu não demoraria... Se eu acreditasse em outras vidas, eu teria que ter 3 vidas para tocar. Outro dia eu estava vendo ele tocar no clássico, fazendo um... Eu preciso ver 2 vezes para tocar o que ele toca. E ele não tem uma perna. Isso, e ele isso está aqui mesmo. na plateia. E ele está aqui comigo. Ele está aqui com a Gente, não sou eu que toco assim. Gente, tá? não é assim, cara. Não é. Então, é sobre isso. Então, Isso acho que a gente tem mesmo. que quebrar essas A gente precisa, né? ideias. Eu sempre choro, eu me emociono. Não, Fica à é vontade, isso mesmo. fica à E vontade. quando É normal. surgiu em você o E a gente desejo... se emociona junto. A gente se emociona junto. Desculpa, eu vou tomando água aqui. E quando surgiu o desejo em você de lutar pelas pessoas com deficiência? Então, acho que eu fui tomado por isso. Claro que tinha assim, né? O Márcio, deputado, enquanto deputado, ele foi presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência em todos os mandatos dele. E ele foi um grande lutador da causa da pessoa com deficiência, enquanto vereador, depois como deputado. E quando eu, acompanhando o mandato do Márcio, eu vi a luta dele pela causa das pessoas com deficiência, eu também, evidentemente, me apaixonei por tudo que ele estava vivendo. Eu confesso que quando cheguei eu não conhecia tanto, porque eu estava envolto num outro mundo, né? No mundo do setor privado, e a gente estava muito envolvido naquela causa quase que pessoal, né? E tal. Mas quando eu fui para o meio político, eu falei, puxa vida, o que ele faz é lindo. E aí eu fui estudar o tema, fui me preparar para o tema, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E, claro, fui trazer o meu jeito de fazer. Não era... eu falo que eu assumi o legado do Márcio, mas eu também fiz do meu jeito, porque, apesar de sermos gêmeos, ele foi treinado no mundo político, eu no setor privado, e a gente faz de jeitos diferentes. Isso é lindo também, né? Então, isso é muito bacana. Então, hoje eu sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência também. Eu pedi para ser presidente, assim que assumi o mandato, falei isso para o presidente Bacelar, da LERJ, falei, olha, eu estou em várias comissões, eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, que é o que analisa todos os projetos de lei e tal, mas nada me orgulha mais do que ser presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. E justamente por isso, porque eu entendi na prática que a gente precisava ter de verdade uma visão diferente, uma visão onde, mesmo eu sendo um homem típico, que eu não consigo acreditar no mundo onde eu saio de um lugar e eu demoro 15 minutos para chegar, e o Geraldo Nogueira, que é um advogado brilhante da OAB, que é eu sempre dou o nome dele porque ele é cadeirante, eu sempre falo isso do Geraldo, que é cadeirante, ele demora 45 minutos para chegar. Por que eu levo 15 e ele 45? Isso está errado. O mundo tem que ser igual para todo mundo. Ele tem que chegar em 15. Então tem que fazer as mudanças necessárias para que ele chegue no mesmo horário que eu. Então, por que eu consigo ouvir uma ópera no teatro, né, e alguém surdo não? Por que não pode ter a mesma sensação? O que falta para essa pessoa se ela consegue sentir? O que falta? Alguém poder acompanhar um jogo no Maracanã? O Charles, meu advogado ali da Comissão da Pessoa com Deficiência, cego completo, torcedor fanático do Flamengo. Por que ele não pode assistir o jogo no Maracanã?
com alguém falando para ele, entendendo, narrando o jogo para ele. Então, o que falta é só isso. Se ele não pode ver com os olhos, então que veja de outra maneira. E eu tenho que fazer com que isso, aonde me cabe, como agente público, dar os mecanismos. Nós inauguramos lá, há já 2 salas multissensoriais no Maracanã. E nós estamos agora fazendo a regulação dessas salas. Porque tem, acredite se quiser, tem gente usando errado a sala. Porque a sala é linda, está super bonita lá. E o presidente do Maracanã, o CEO do Maracanã me chamou, eu fui lá ver a sala, é linda, e falou, Fred, precisamos regular. Tem pai que chega aqui com um filho que não é atípico, entra porque virou um camarote. Ela entra com bebida. Porque é uma sala feita para que o pai leve o seu filho, por exemplo, que tem alguma deficiência, ou se desregula o autismo com alguma comorbidade e possa fazer uma regulação ali do filho. O sujeito leva o menino lá e tal, senta, acha que aquilo é um parque de diversão, porque tem monitor, e não é isso. O que tem ali são pessoas preparadas para cuidar daquela situação, daquela... Né? Então, aí eu já entrei agora, eu estou fazendo um projeto, uma indicação legislativa para regulamentar esse processo, para proteger pessoas que realmente precisam. Então, eu entro aí como um agente público que vai regular a situação, que vai melhorar, que vai dar qualidade de vida para as pessoas com deficiência que querem usar o Maracanã e têm direito a usar o Maracanã. Então, eu só vou ser... só vou ficar tranquilo, né? Tranquilo, né? Esse é o incômodo. Para mim é impossível. Por que eu posso e um pai de autista não pode? Ele tem direito. Ele tem que ser... Por que ele fica dentro? Aí falam para mim assim, os autistas estão aumentando. Não, sabe o que acontece? Quando você educa, quando você tem sala inclusiva, quando você tem locais específicos para acolhimento, quando você tem uma igreja inclusiva, quando você tem um Maracanã inclusivo, o pai tem coragem de sair de casa. Né? Porque ele pensa... Sabe o que ele pensa hoje? Ele pensa o seguinte, eu não posso levar porque não tem banheiro. Eu não posso levar porque não tem uma sala para ele... Se ele desregular, onde é que eu faço? Vou levar ele para onde? Quem que vai me ajudar? É isso, meu pai não leva. Aí o pai, o que o pai fez durante tantos anos? Deixou trancado em casa. Uma bolha, né? Botou numa bolha, porque aqui estou protegido, porque ele quer proteção para o filho. Vocês são mãe atípica, sabem como é que é. Não, porque eu não quero expor ele a uma situação onde as pessoas vão rir, não vão entender, né? Vou levar para o aeroporto, aí o filho está ali. Eu vi já, cansei de presenciar situações ali no raio-x, por exemplo, um adolescente se desregulando inteira ali, porque a pessoa chega para ele e fala assim, não, você não pode passar com o teu ursinho. Oh, meu Deus. Tira o ursinho. Tira o ursinho dela para você. Não faz nada. E ela não conseguia passar no raio-x. E as pessoas atrás fazendo cara feia, falando assim, olha aqui. Olha que bobagem, olha que besteira. Por quê? Porque não tem um mínimo de empatia, de entender, não consegue se colocar no lugar do outro. Isso. De verdade. Se colocar no lugar do outro, me perdoe, não é viver o que o outro vive. Você tem que ter a capacidade de se colocar no outro sem viver o que o outro vive. Isso aí. É aí que o mundo vai ser justo, de verdade. Quando eu consigo falar assim, não. Mesmo sem eu passar pelo que ele passa, eu preciso dar espaço para que ele fique melhor. Isso é de verdade justiça. Porque talvez eu não passe. Por exemplo, minha filha, eu digo com tranquilidade, hoje ela tem transtorno alimentar. É um transtorno. É uma condição que eu falo que fez com que eu me tornasse um pai atípico. Ela nunca teve nada, até os 12, 13 anos de idade. Quer dizer, não era uma menina atípica, não tinha nenhuma dificuldade, nem sensorial, nem divergente, nada. Não tinha. Né? Atleta, aquela coisa toda. De repente, aconteceu algo e fez com que ela parasse de comer. E eu vivi a realidade de ter uma menina até 3, 4 meses antes, absolutamente saudável, que vinha um fast food e queria comer, colocava um prato de comida na frente, ela chorava em cima do prato, dizendo, não quero comer, não consigo comer. E eu, de repente, olho para aquela situação e falo, o que eu falo? Qualquer coisa que eu diga, filha, você tem que comer, senão você vai morrer. E ela tem um transtorno. E não tem nada a ver com a comida. E depois eu fui estudar sobre o tema, fui entender sobre o tema. E a gente foi lidar com isso, vivenciar essa situação. E hoje continuo vivendo, porque é de longo prazo. Talvez ela tenha que... Talvez não, certamente vai ter que lutar com isso. Hoje está muito melhor, mas está vivenciando as suas lutas, em outro grau já. Né? O que é isso, se não se preparar para um mundo onde todos nós somos diferentes? Eu já não sou mais um pai típico.
onde eu chego em... Vamos ao cinema, filha? Eu não posso ir ao cinema com ela e falar assim, vamos ao cinema, vamos parar num fast food e comer. Não. Ela entra no shopping, ela olha, isso eu não quero isso, eu só quero ir comer este lugar, se for assim, se for assado. Que diferença é essa, por exemplo, com uma mãe atípica, com um filho autista que tem seletividade alimentar? É. É a mesma coisa. Isso. A única diferença é que o transtorno que ela vive é diferente. É uma outra condição, mas que também me tirou da realidade normal, com todas as aspas. Então, você veja, eu nunca tinha vivido essa realidade. E 2024 foi o ano mais difícil da minha vida e aí eu falo, mais uma vez, do Eclesiástico 2, prepara a tua alma para a provação. E hoje eu me sinto mais imerso ainda na realidade de um pai atípico, que não tem as suas diferenças, é um outro tipo de transtorno, etc. e tal, mas que também me desalojou, me desacomodou, me tirou daquela sensação de tá tudo bem, ela mais uma vez, com todas as aspas, ela é normal. Não, e o que é normal agora? O que é normal? O normal é dizer o seguinte, eu tenho sim que viver uma realidade diferente. Ela muitas vezes fala, não quer ir para as festas porque não quer comer o que os amigos comem. Sim, Entende? Então, é isso que está acontecendo. E a gente está se preparando para isso e vivenciando essa realidade. Então, acho que... Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu voei por todo lado, mas é só para lindamente, dizer que por aí. lindamente. Eu vou fazer, mediante a tudo isso que você falou, né? Meu Deus. Vou fazer uma adaptação aqui à minha pergunta, tá bom? Pode falar. Eu tenho certeza que você já foi coparticipante de alguma história ou de alguma pessoa que tem alguma deficiência, mas que você pôde, através da política, da sua pessoa, da sua ação, do seu trabalho, ajudar. E você sentiu isso. Me conta aí, qual foi a história ou a pessoa? Puxa vida, olha só, eu acho que eu tenho muitos testemunhos já, sabe? Muitos testemunhos. Por exemplo, quando a gente fez eu instalei na Alerj a CPI dos planos de saúde, contra os planos de saúde, porque a gente teve, ano passado, aliás, está acontecendo ainda. Está acontecendo. Os planos de saúde cancelaram unilateralmente muitos planos, né? E eu recebi uma enxurrada de reclamações ali na Comissão da Pessoa com Deficiência e de mães desesperadas, pais desesperados, que pagam os seus planos de saúde. Não era gente assim, não estou pagando e estou inadimplente e cancelaram. Não, gente que paga caro o plano e, de repente, falou, Fred, eu não sei mais o que fazer. A gente recorreu à justiça, você não tem alguma coisa? Enfim, a gente juntou um monte de casos e conseguimos, com muita coragem ali, nunca tinha sido feita uma CPI, você pode procurar no Brasil, nunca tinha uma CPI contra o plano de saúde. Por quê? Porque é o maior nível de dinheiro de saúde, são intocáveis. E a gente foi lá e enfrentou, falou, vamos fazer uma CPI para descobrir a verdade. Porque havia uma narrativa, havia mais de milhares de pais desesperados, vendo os planos sendo cancelados, e planos cancelados de, por exemplo, crianças autistas que têm tratamento contínuo, com fono, tratando a questão da seletividade alimentar, por exemplo, com paralisia cerebral, que estava lá melhorando a capacidade de se locomover. Crianças que se regulavam por conta do tratamento voltaram a ir para a escola. Enfim, aí imagina, o tratamento terminava, eu tive casos reais de crianças que 2 semanas depois voltaram a fazer xixi na cama. Tive caso real de criança que o pai acordou de madrugada com barulho surdo, tum, tum, era a criança batendo a cabeça na parede, na madrugada. E o pai olha para a gente e fala assim, cancelaram meu plano, não tenho dinheiro para pagar e eu não posso, o que eu faço? Instalamos a CPI e aí, por conta da CPI, os planos começaram a se movimentar, vieram para cima da gente, tentaram de milhões de formas
interromper, porque a gente queria buscar a verdade. Eles diziam o quê? Não está tendo seletividade das pessoas, não. A gente está fazendo porque realmente está tendo um uso errado. Aí falavam que tinha fraude, que as pessoas estavam fraudando, que as mães atípicas queriam jogar as crianças no tratamento. Invertendo. Invertendo. Tinha essa narrativa e tal. E eu falei, não, faz o seguinte, então, olha, eu não estou aqui querendo fazer caça às bruxas, não, mas vamos trazer a verdade. Eu quero saber a verdade. Então, o que a gente faz? Abre aí os lucros de vocês, porque eles diziam que eles estavam em prejuízo, que por isso estavam cancelando, e a gente tinha uma informação completamente diferente, que haviam lucros exorbitantes. Então, se há lucros exorbitantes, por que para o tratamento? Justamente dos mais frágeis, que eram pessoas com deficiência e doenças crônicas. Então, bom, enfim, depois de muito barulho que fizemos, audiências públicas, ação em Ministério Público, Defensoria Pública, movimentamos o céu e a terra, muitos voltaram a retornar com seus planos e os tratamentos foram devolvidos. Então, eu não diria um caso, eu tive vários casos onde recebo todos os dias, olha, muito obrigado, que a sua luta fez com que meu filho voltasse novamente a fazer o tratamento, então agora, pelo menos ele voltou a ter um grau, né, de qualidade de vida melhor. Então, a gente teve muitos casos, assim, o caso da Leonela, por exemplo, que tem 2 filhas. Uma aqui, eles queriam tirar o respirador, tirar o home care da menina. A gente entrou com medida judicial para não conseguir. E assim, não tirou. Então, ela falou com a gente, falou, Fred, olha, graças a Julinha, está lá, tem as suas dificuldades, evidentemente, mas se tirasse ela de lá, queria internar a menina quer dizer, expor a menina a um hospital, que ela ia estar exposta a todas as questões... Bactérias. Né? Não, a gente não pode mais manter ela no home care porque custa caro. Mas não, a gente não quer tirar a vida dela, a gente quer colocar ela no hospital. Que qualidade de vida que você vai dar para a menina dentro do hospital? É melhor que ela tenha um home care, que ela esteja com a família, que tenha pelo menos um mínimo de dignidade ali. Se o home care mantém ela viva e com a qualidade de vida, pelo menos, né, dentro da situação que há, então mantém essa situação. Então chegava a ser, sabe, desumano, realmente, sabe? Então, casos como o dela, por exemplo, a gente sente que de verdade a luta tem sentido, entendeu? Porque é o que eu falo, assim, eles conseguiram derrubar depois de 4 ações, contrataram um mega escritório, aí disseram que o deputado estadual não tinha prerrogativa para atuar dentro das questões que eram de foro privado e de foro federal, porque plano de saúde, em tese, tem que ser regulamentado pela Câmara Federal. E a gente não concorda com isso, porque o legislador estadual tem a prerrogativa de legislar sobre direito do consumidor. Então, a gente tentou argumentar, mas a Justiça, infelizmente, deu aval para eles nesse sentido e eles conseguiram interromper depois de 8 reuniões que nós fizemos da CPI. Então, hoje, nesse momento, a CPI está paralisada por uma ordem judicial, por uma liminar. Meu Deus, que absurdo. E aí é o que você fala, cadê a justiça nessa hora? Né? Então, infelizmente, mas é o que eu disse, eles terminaram a CPI, mas não vão calar a nossa voz, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo hoje ainda com esse movimento todo, com as mães e com... Eu falo mães porque os pais também, mas é que vocês sabem que a maioria, de fato, são as mães que lutam com a gente nesse sentido. Eu queria uma música. Tem uma música. Gente, eu tenho que aproveitar, gente. A banda dona. É todo dia que a gente tá de frente, não. Bom, vamos tocar Se controla, menina. Ai, gente. Poxa vida. Vamos lá. Vou até mexer aqui. Vou cantar outra aqui que também faz parte da nossa... Se quiser, eu posso afinar o seu violão. Não. Controle-se. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar,
vem experimentar o amor de Deus em mim, está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Oh, Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Muito lindo. Maravilha. E Fred, se você pudesse mudar hoje alguma coisa na política da inclusão, qual seria essa mudança? Eu acho que a mudança tem que acontecer no coração de cada um primeiro. Acho que se eu pudesse entrar na cabeça das pessoas, eu ia dizer o seguinte, olha, a pessoa com deficiência não quer coitadismo, não quer pena, não quer espaços separados. Não, o que ela quer é suporte, oportunidade, quer trabalhar, quer se desenvolver. Então, talvez se eu pudesse... Isso falando de uma coisa talvez até utópica, né? E eu falo de uma outra situação que eu... talvez até me critiquem, mas eu não gosto da expressão deficiência. Eu não gosto. Mas é uma coisa pessoal mesmo. Acho que ela é importante porque ela deu voz, ela organizou a legislação, mas eu prefiro diferença do que deficiência. Porque, para mim, é isso. As pessoas são diferentes. Elas têm maneiras diferentes de viver o mundo, de enxergar, de sentir, de tocar, de vivenciar. Então, e aí, falando de maneira mais prática, se eu pudesse ter a capacidade de dar protagonismo nas pastas públicas, né? Então, como eu acho não, se eu fosse presidente da República, a primeira coisa que eu faria é criar um ministério da pessoa com deficiência. Isso aí. Ministério de Inclusão. Ai, Ministério da Inclusão. Com Fica a dica. Fica a recurso, dica. com gente capacitada, Isso aí. com gente instruída no assunto, para não tratar isso como uma subpasta, né? Com um olhar de transversal, que pudesse falar com todas as pastas, entendendo que eu posso ter pessoa com deficiência no planejamento. Porque aí você fala assim, mas Fred, você está criando uma pasta para cuidar de tudo, mas que com um olhar transversal, né? Um olhar que tivesse uma visão de puxa, como que eu posso fazer com que o Ministério do Trabalho faça uma política séria de inclusão para todos? Como que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu capacito melhor o adolescente com deficiência que quer entrar no mercado de trabalho? E aí, parar de romantizar essa história. É evidente que um adolescente com T21 talvez não tenha todas as capacidades cognitivas de alguém típico. Entendi, mas a pergunta é a seguinte, o que ele é capaz de fazer na sua totalidade? Isso aí. Isso aí. É sobre isso. É sobre Não isso. é falar assim, claro que eu seria ingênuo em dizer o seguinte, mas é claro que ele não consegue fazer essa tabela. Eu não estou falando dessa tabela. Isso. Eu quero saber se ele consegue cuidar de um estoque, por exemplo. Isso aí. Se ele é capaz de fazer, se é o melhor que ele... Dom, de ótimo. Esse é excelente. O que é excelência? É buscar o que ele pode fazer. E aí, veja, por que eu estou falando isso? Porque a minha vida inteira fui treinado na área privada em descobrir talento. Ora, então é só isso. Eu preciso saber o que ele sabe fazer. Ora, então isso é talento. Se ele sabe dobrar bem papel, não é possível que eu não tenha algum lugar que precise de alguém que dobre bem papel. Isso aí. É simples assim. É acreditar verdade. na Acreditar habilidade qual do é a outro. habilidade dele. Isso aí. No potencial. Entende? E é atingir essa realidade. E nessa realidade eu falo, cada um tem um espaço. Isso. Meu Senhor amado, não é possível que a gente não pode entender, por exemplo, que... E eu já vi isso acontecendo, por isso que eu estou dizendo. Eu tenho uma loja muito bacana, que é uma sorveteria. Um autista servindo sorvetes. Eu nunca vi alguém fazer uma bola tão perfeita de sorvete igual aquele menino. Isso. Com cuidado, com esmero. Talvez ele faça isso a vida inteira, tá tudo bem. Pergunta para ele se ele quer fazer alguma coisa diferente do que colocar bola no sorvete. Ele vai falar, eu tô realizado, eu tô feliz.
Tá bom para mim. E isso é excelência. Se eu pedir para ele, faça 10 bolas, eu vou fazer... Olha, ele botava no negócio, no copinho... Não precisa nem pesar. Não precisava nem pesar. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Agora, se você pedir para ele assim, vá, faça o troco, talvez ele não saiba. Agora, é lógico, aí vai falar assim, ele é incapaz. Não. É que você, meu amigo, gestor, não sabe olhar o talento. Você que não sabe o que ele é capaz de fazer. Você que ainda não descobriu. E o pai, talvez com muita tranquilidade, eu digo isso aos pais, os pais se sentem cada vez mais culpados, porque eles também não estão treinados em descobrir isso. O pai, coitado do pai, fica assim, ó, meu Deus, o que eu faço com ele? Porque eu não sei o que ele é bom. A gente não consegue fazer isso com um típico. Mas tem uma janela de Imagina no oportunidade, atípico. né? E a gente fica naquela coisa, poxa, eu queria que meu filho fizesse isso. Eu queria que meu filho tocasse violão igual Fosse eu. médico. Eu queria que meu filho fizesse aquilo. Não, meu querido. Primeiro, com o típico já não consegue, não mais com o atípico. Então a gente tem que primeiro descortinar essa ideia de que a gente também não está preparado para descobrir esse talento. Então a gente tem que treinar com quem é capaz. E tem muita gente capaz hoje. E nem todo mundo nasce para doutor. Exatamente. Né? E graças a Deus isso você por falou isso, agora de uma né? coisa muito, muito bacana, que eu também acredito muito, que é desvencilhar de uma vez... como é que não é, a palavra não é essa, mas é desmistificar o sentido da inteligência. Isso. O que é inteligência? É passar na prova do Enem? Pois é. É tirar 10 na prova? Outro dia eu tenho um exemplo muito bacana também. Eu tenho um afilhado que eu acho dos garotos mais inteligentes que eu conheço. Mais inteligente. Mas ele odeia matemática. Ele não se dá bem. Ele tem professor particular e tal. E ele já escutou isso. Pô, mas você não vai se dar bem porque você não manda bem em matemática. É um dos garotos mais... como é que eu vou dizer? Talentosos. Ele conversa, ele é Comunicação. Comunicativo, ele é bom em videogame, ele tem senso de humor, ele tem personalidade, ele tem opinião. Isso aí. Se chegar para ele e falar assim, isso aqui é branco, ele não concordar, ele fala, isso aqui é branco, é rosa, e é rosa e acabou. Tem opinião no que quer, não enrola ele. Quantos e quantos adolescentes hoje, você fala assim, isso é branco, e se for amarelo, você fala 2 vezes que é branco, A pessoa acredita que é branco. e o cara tirou 10 em matemática. E o que é inteligente? Eu prefiro 10 Bernardos, que têm a capacidade de ser quem é, ser único. E eu falo assim, então esquece, talvez não dê a matemática para você, então a gente vai procurar alguma coisa que você seja 100%. Com certeza. E tudo bem. Tá tudo bem. E você vai se dar bem, meu filho. Fica tranquilo. Eu falo isso o tempo As inteiro para ele. múltiplas E tem gente que vai olhar para mim e inteligências. fala assim, pô, Fred, você está falando para Você ele está não, certo. para ele não estudar? Não estou falando isso. Não. Claro que ele tem que fazer o melhor que ele pode. E claro que a gente tem que dar bronca. Meu compadre, tem que chegar lá e falar, pô, estuda aqui, faz isso, faz aquilo. Porque também sofre, porque tem que passar. Porque, afinal de contas, tem um processo regular para fazer. Mas vai chegar uma hora que essa inteligência... E aí o pai, a mãe, os professores precisam quebrar esse paradigma e entender. Não é nada, não é sobre isso. Ele é muito inteligente nisso, naquilo, e daqui a pouco surge um astro. Em quê? Não sei ainda. E eu não estou preocupado. O importante é que ele seja feliz, faça o melhor que ele pode naquilo que ele tem. E eu acho que é exatamente essa mesma visão com a pessoa com deficiência. E as múltiplas Mas é inteligências isso. estão aí Exatamente para isso. isso É mesmo. exatamente isso. É. Eu lembrei logo daquele caso do aluno que anota tudo, controla os ônibus, sabe os horários todos dos ônibus, né? Da aluna lá que sabe colocar, viu um videozinho de compra, de como funciona o supermercado, sabe lá empacotar. Da filha Então, da assim, Cicleia, da filha da artista, Cicleia, que é sapateia, artista, né? Os outros que se apresentam e podem trabalhar em casas de festa com os personagens que eles gostam. Então, são muitas coisas, né? São muitas acho múltiplas que inteligências. Múltiplas E a gente inteligências. precisa, de fato, querer fazer, né? Agora, é o que você falou. Não vai acontecer se não tiver alguém no poder público sim. com essa visão. Uhum. Por quê? Porque sozinho ele não vai conseguir. Não vai. Por quê? Porque há uma barreira, não só física, mas atitudinal, que é preconceituosa. Ela olha para a pessoa com deficiência como alguém que é incapaz. Isso. Ele não vai Capacitismo. conseguir. É o É a primeira coisa. capacitismo, O capacitismo né? é isso. O que todo mundo fala de capacitismo e que, para mim, mais uma vez, menorizam a história com porque falou, expressão. Capacitismo é muito mais do que isso.
Muito mais do que falar, chamar de deficiente ao invés de chamar de aleijado. Não pode também, não estou falando que pode fazer. Mas capacidade é muito mais do que, em vez de chamar de aleijado, não é sobre isso. É você entender que há uma barreira real de criação de talento e que todo mundo pode alguma coisa. Claro que tem situações que são específicas de limitações graves. É lógico, mas não estou falando delas. Não estou falando delas. E para essas tem tratamento, tem medicamento, tem uma série de questões específicas. Nós estamos falando de outras coisas. Os pais e mães que sabem, conhecem seus filhos e que falam, ele pode, confia nisso. E o pai e a mãe tem que ter alguém, e aí é o poder público, para dizer o seguinte, quais são as políticas públicas que são colocadas hoje no Rio e no Brasil, que são destinadas para apoiar e dar suporte para que a pessoa com deficiência seja aquilo que quer ser. E pare de ser um jargão. Sabe aquela coisa? Não? Eu posso fazer... Não pode. Se eu não te der a oportunidade de suporte, você não fará. Ponto. Não vem com essa. Então, e é isso assim. A pessoa com deficiência pode tudo. Não. Vou dar outro exemplo claro. Nós fizemos pela Comissão da Pessoa com Deficiência, a gente apoiou, e esse ano foi a primeira vez que a Delegação Paralímpica do Rio de Janeiro, Paraescolar do Rio de Janeiro, a delegação foi de avião, com um uniforme completo, não só da pessoa, da criança, mas com um acompanhante, até com tênis, mochila, com todo aparato para ficar num alojamento lá em São Paulo. Enfim, foi todo... Sabe como é que eles iam antes? De ônibus. A delegação escolar das Olimpíadas do Brasil, de Olimpíada Escolar, dos típicos, é de avião, com os pais e as crianças com deficiência. Iam de ônibus. Que absurdo. Isso é um absurdo. Só que aí encontraram um deputado chato pela frente. Encontraram. E eu fui lá, eu olhei para o governador e falei assim, não. Governador, você é meu irmão de vida. Eu cheguei para o secretário de Planejamento e falei assim, comigo aqui não. Sou presidente da comissão, não vou aceitar. Se os escolares têm, o paraescolar vai ter também, irmão. Claro. E a partir de hoje, vai. E foi de avião, todo mundo bonitinho, uniformizado e com recurso do Estado, pago, bonito. E o que está acontecendo agora? Estão ganhando medalha para chuchu, são referência em tudo quanto é canto. Eu tenho milhões de exemplos. E o Brasil hoje é referência na Paralimpíada por quê? Porque teve apoio, porque tem suporte, porque tem ajuda, porque vontade não falta para essa turma. E eles são muito talentosos. Agora, na boa, se eu não tivesse, não eu, pelo amor de Deus, não sou eu, mas se não tiver alguém com vontade para chegar lá, eles tinham continuado a andar de um ônibus. E aí, na terceira viagem, o que a mãe faz? Desiste. Cansa, né? Desiste. Não vou, pô, porque, não conheço. Aí é isso que eu estou dizendo. Se não tiver suporte, não adianta querer. Então, tem que ter política pública bem desenhada, colocada de forma correta, para que eles possam ter a oportunidade para ir lá e fazer. E isso é real. E é real, está acontecendo. Eles foram disputar. Então, não há dúvida que esse garoto que vai disputar hoje para a Olimpíada Escolar, amanhã é um medalhista de ouro. Aí todo mundo vai falar, nossa, que bonito, Brasil. É, meu amigo, mas na hora de fazer o apoio inicial para fazer com que ele chegasse lá, você não queria fazer, né? Então, o meu sonho, falando da política, é isso. É que a gente consiga colocar alguém no poder que tenha esta visão. E não é fazer... Eles não querem... Como é que eu falo? Não querem regalia. Mãe atípica, fala isso. A gente fala... Uma vez, eu no começo da minha jornada, eu falava isso. Eu falei uma vez, eu levei uma bronca de uma mãe atípica que trabalha comigo. Eu comecei e falei assim, não, porque isso aqui é para gerar o benefício. Ela, benefício, Fred? Pessoa com deficiência não quer benefício. Eu falei, ela falou assim, é direito, não é benefício. É direito. É direito dele, porque tem uma deficiência, ter um lugar reservado para estacionar não é benefício. É verdade. Ponto. Então, muda conceito. Na minha cabeça, na minha cabeça, é o que o cara fala, você pode, então, você está furando fila. Não, meu irmão, olha só. Equidade é a gente estabelecer relações que são diferentes para os diferentes. É exatamente assim que funciona. Então, vamos combinar que isso é a verdadeira justiça.
né? E é assim que a gente tem que ter o olhar. E meu sonho, e não sei o que Deus fala, vai colocar isso no nosso coração, e quem sabe um dia a gente tenha um prefeito, um governante, um presidente que tenha essa visão e consiga aí criar um ministério dedicado para políticas inclusivas. C3DQ estará junto desse representante. Gente, assim, que bom, né? Que bom ter essa visão. É que a fala dele é de encontro com os nossos anseios, com os nossos desejos, né? É assim, é muito emocionante e assim, a gente tá saindo daqui, né, Dayana, com certeza, Eliane, com mais vontade de continuar a causa. É isso. Né? Porque a gente está vendo que existe uma chance no fim do túnel, né? Tem pessoas que estão acima da nossa, vamos dizer, da nossa patente, que já estão com esse pensamento, com esse olhar. E eu acredito, eu simplesmente não tenho vontade mais de te fazer pergunta nenhuma. Eu tenho vontade de orar por você, te agradecer, sabe? Profetizar sobre a sua vida, dizer para você que o Senhor hoje, Ele está anotando todas essas coisas e que você, com Deus, vocês são muito mais fortes. E que tudo isso vai acontecer. Amém. E muitas das vezes a gente planta a semente, a gente até sai daquele lugar, mas a semente vai germinar. Eu tenho certeza que vai crescer e vai nascer. Vai sim. Entende? Vai sim. Então, assim, eu peço a Deus que você ainda tenha, e eu também, tá? Vida, para que a gente possa ver o fruto disso tudo. Ainda que a minha filha, com 18 anos, não possa contemplar tudo isso, mas que talvez, né, meus netos, eu não sei o que vai acontecer na vida da minha filha. Então, assim, que maravilha, que prazer te entrevistar, que prazer a gente ter conseguido até o dia de hoje pagar esse podcast, que a gente não tem dinheiro, mas a gente está na luta, sabe? Então, assim, que coisa linda. E eu acho que Deus está nos falando coisas lindas. Vai ecoar. Exatamente, para a gente não desistir, porque existem pessoas que podem estar ali na frente, né? A gente não está naquele lugar, mas a gente está no lugar da população, dos nossos alunos ali, a gente empurrando eles para que você consiga enxergá-los junto com a tua equipe, né? E possa traçar esse caminho. É isso. Então, é lindo demais, é um prazer enorme ter você aqui. É um prazer todo vocês todos, né, nesse lugar que estão aqui conosco. Eu estou muito emocionada como mãe, estou muito emocionada como professora, estou muito emocionada como ex-diretora. Estou, assim, muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que a Eliane compartilha dessa felicidade, a Dayana compartilha. E, assim, por mim, se o podcast acabasse agora, gente, eu estou muito emocionada. Eu já fui falando, eu sou um falador. Estou muito feliz de saber que vai dar fruto, vai dar certo, vai ter festa. E a gente vai estar lá como C3DCast comemorando, né, meninas? Isso aí. É, sim. Diz pra mim, qual vitória você celebra de coração quando olha para trás? Uau, Bom, acho que hoje eu vivi muitos milagres na minha vida, muitos, de verdade. Eu me sinto, assim, um abençoado. Por exemplo, eu tenho alguns, assim. Eu acho que a minha eleição foi um milagre, de verdade. Porque foi uma luta de Davi contra Golias. Então, eu vejo que foi um baita milagre mesmo, ter chegado da forma que foi. Eu estar com a minha banda depois de 26 anos, os 3 juntos, mais velhos, e há tantos anos na mesma formação, com todas as dificuldades que nós tivemos, para mim é um baita milagre bacana, maravilhoso na minha vida. E a gente continua ainda sonhando, com muitos sonhos, projetos, desejos, né, Tiguto? Eu acho que cultivar as amizades que eu pude cultivar durante tantos anos, de pessoas que conviveram comigo e que ainda continuam comigo. Eu tenho exemplos claros. O Fernando, meu compadre, que viveu comigo, também está aqui e está comigo ainda hoje, depois de tantos anos, né, velho? Isso aí. E minha filha, enfim, minha esposa. Eu acho que são os grandes... A equipe que eu tenho, eu sou muito honrado por cada um que trabalha comigo e que me ajuda a segurar, sabe, o piano, que não é fácil. Que eu falei muitas vezes, a gente sente vontade de, puxa, não está dando, eu não vou conseguir, não vou... E acho que realmente sozinho eu não conseguiria. Então, eu tenho essa frase que é uma frase
eu repito insistentemente, todas as reuniões que eu falo com eles, eu reúno todo mundo, afinal, sempre assim, eu não conseguiria sem vocês. Então, e eu acredito de verdade nisso, eu não conseguiria se não fosse cada um que faz um pouquinho e que faz essa engrenagem funcionar. E se hoje eu estou aqui, é um pouco daquela passagem, né, de Moisés, que quando descia a mão, né, a guerra, eles começavam a perder a batalha. Então, eu me sinto exatamente assim, muitas e muitas vezes, os dois segurando a minha mão para a gente continuar fazendo. E quando eu me ausento, quando eu tenho que estar com a minha filha, eu falo para eles, olha, segurem as broncas aí. O meu chefe de gabinete, o Michel, é um leão, assim, que, cara, ele, o João, a turma toda que cuida ali, a Yolanda, que é a coordenadora da comissão da pessoa com deficiência, acho que uma das pessoas que mais conhece a causa, trabalhou muitos e muitos anos. Enfim, eu sou um abençoado por ter cada um ali com a sua expertise, com a sua forma, com as suas diferenças. Às vezes sai os arranca-rabo também, é normal, porque é isso. A gente não pensa igual, tem dificuldade, cada um tem o seu jeito, a sua forma, mas eu acho que a beleza, né, de um time é isso, é você saber que eu chuto com a esquerda, mas você chuta com a direita, e eu não sei chutar com a direita, mas tudo bem, que bom. Então, você vai pelo outro lado, que eu vou por aqui, e a gente junto chega e vai mais longe, né? Então, é isso. Eu tenho grandes, pequenos milagres e eu acho que... E todos eles, eu acho que é mais legal, desculpa me alongar, envolve gente. Sempre envolve as pessoas com quem eu me relaciono. E outro dia eu estava conversando isso com a minha irmã falou para mim assim, pô, Frei, você não consegue ficar sozinho, né? Eu falei, essa talvez seja o meu grande calcanhar de Aquiles. Outro dia minha esposa foi viajar, eu fico em depressão, assim, eu fico mal. Eu fico assim, não consigo ficar sozinho, já saio ligando para os amigos, falo, não, eu quero estar perto de alguém, eu quero estar com os amigos. No dia que ela foi, eu falei assim, vamos tomar uma cervejinha aqui do lado, a gente falou, eu falei, você não quer ir para casa? Eu falei, não, eu quero ficar com a turma, depois eu vou. Então, vou ficar com eles aqui para a gente ficar batendo papo, porque sempre a minha vida está envolta de gente que está ao meu lado e está e acho que me tornando uma pessoa melhor e mais feliz. Então, eu sou feliz porque eu tenho gente ao meu lado me ajudando a ser melhor. E se sua vida tivesse que ter uma legenda, qual seria? Uma legenda? Puxa, agora... talvez tenha aquela frase... Eu escutei risos. Eu acho que se fosse uma legenda seria... sozinho... Eu ouvi essa frase, não sei de quem mas sozinho... A gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. É isso aí. Então, eu falo que eu nem para nascer eu nasci sozinho. Eu sou gêmeo, então eu acho que Deus fez até no começo. Nossa, então, é verdade. Para nascer, eu nasci com o irmão, que é meu irmão gêmeo, meu parceiro, meu grande amigo também. Então, eu falo que sempre tá junto e para ir mais longe. Isso aí. E a gente vai fazer o que agora, meninas? Eu já nem sei mais. Ele dá um recado, né? Vai? Das músicas típicas. Então vai. Depois Não, ele mas bota música ou não com pode música? ter... acho que tem que ter música, né? Eu sou a musical. Tá bom, pode, a gente canta. Tem uma música que eu vou cantar, então. Essa, todo mundo... Tem gente que me pergunta isso que eu ia perguntar. Qual é a música que nos shows o pessoal canta essa? Não. Tudo do Pai, sem Tudo dúvida, do Pai, é né? a grande música que todo mundo fala. E fala assim, Fred, canta aquela do Padre Fábio. Ou não, do Padre Fábio. Tudo bem, mas já sabe que não é. Mas o Fábio é um grande amigo também. E eu falo que eu sou muito grato a ele, Padre Marcelo, porque levaram a música num outro patamar. A música rompeu barreiras e hoje... Talvez seja uma das grandes canções da música católica que chegou em todos os lugares, inclusive na música evangélica. Um cantor evangélico gravou também, o Gilson Campos. Enfim, muitos pastores, muitas igrejas evangélicas cantam. E se eu cantar em Tudo do Pai, em qualquer igreja evangélica, canta. É um hino, né? É um hino. Muita gente sabe. E isso é maravilhoso para nós. Né? E aí você vê que não existem barreiras mesmo, porque a canção chega no coração das pessoas. Mas tem a pergunta que me fazem às vezes, Fred, essa é a sua canção preferida, apesar de eu ser o compositor dela? E não é. A canção que eu mais gosto da banda Dom, ela chama-se O Céu em Você, é uma música que eu fiz com Augusto. Ele é letrista, eu fiz a melodia, a gente fez junto, né, algumas... e é a canção que fala do céu que a gente precisa viver hoje. Né? Ela foi inspirada num livro do Anselm Grun, do Frei Anselm Grun, que fala o céu começa em você, e que esse talvez seja o grande desafio, de entender que o céu não é algo longínquo, não é algo
que, puxa vida, quando eu morrer eu vou para o céu. E a gente tem que tentar aproximar esse céu na vida cotidiana, nas situações que a gente vive, nas realidades, nas provações, nas bênçãos, e que o céu começa de fato aqui, quando a gente, por exemplo, numa discussão, a gente tem a capacidade de pedir perdão. Isso é o início do céu. Então a gente fez essa canção, e que é a minha canção preferida, está no 3º CD da banda, e quem quiser procurar depois, procura lá O Céu em Você, Banda Dom, vai escutar mais ou menos isso aqui. Não tá assim, né, que o arranjo tá melhor, eu não sou o melhor violonista da... Aliás, sou o pior dos 3. Dos 3 violões, eu, sem dúvida, só faço a violão base, eu canto e toco. Então, isso é verdade. E o outro falando lá, isso é verdade. Que beleza. vendo, um amigo gente? desse... Quase que eu tô dando Tem solução pra mim, né, É verdade, Fred? tá Tem vendo? solução pra mim. Tem solução. Mas é verdade mesmo. Então, mas eu me viro, dá para me virar. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma escolha e um desafio. Há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma provação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém te espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Dentro de você alguém te espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama. Te escuta, te espera, te ama, te espera. Ai, que linda, uma oração. Linda, linda. Muito linda. linda. Nossa. Legal. Eu Muito adoro. É lindo. a minha música preferida. Linda, uma oração. E da parte também, tá? Só para te falar, tá? E aí, meninas, vamos brincar? Vamos brincar, né? Vamos lá. Depois de Chegando ao tanta fim. emoção, vamos Eu brincar. ficaria mais aqui, eu ficaria. Passou muito rápido, gente. A gente vai ser expulsa desse estúdio. Esse estúdio vai nos expulsar. Mas ali, Vai toca não? um sede quê? Sede pong. Claro, Pode vamos ser? lá. Então vamos lá. Uma palavra. Esperança. Um livro. O céu começa em você. Algo inesquecível. O nascimento da minha filha. E uma saudade. Meus pais. Uma referência. Papa João Paulo II. Um sonho. Um mundo mais inclusivo. Isso aí. E a sua mensagem para os nossos ouvintes. Nunca percam a fé. Tenham força de experimentar a beleza da vida, os relacionamentos que são bons. Não deem atenção para aquilo que não importa para fazer você feliz. A gente, às vezes, infelizmente, dá muito ouvido para opiniões alheias, e acho que a gente tem que parar um pouco de prestar atenção no que os outros estão falando e olhar mais para aqueles que, de fato, fazem parte da nossa existência. E eu acredito que, de verdade, esse lugar na Terra é um lugar de servir, um lugar onde a gente pode fazer alguma coisa dentro do nosso talento. Não é querer fazer tudo e abraçar o mundo que a gente não consegue, e a gente, às vezes, quer fazer tudo e não faz bem nada. Então, faça aquilo que você pode fazer, procure ser feliz naquilo que você se realiza,
e seja pleno, seja feliz. Também tenha aquela tranquilidade de dizer: você não é infalível, você não é invencível, e se, sei lá, como é que é? Tem uma palavra também que eu posso dizer: tenha paciência consigo, Isso aí. É isso aí. que vai passar. Vai em frente. Fred, qualquer coisa que você possa precisar, o C3Dcast está aqui. Eu Eu senti no meu agradeço. coração para falar isso também. Obrigado, eu quero agradecer demais. Pode contar Conta com de o C3Dcast. verdade. Nós somos 3 educadoras estudiosas da inclusão. Fazemos até Relacionamento, né, pós-graduação em crescimento. autismo e tudo específico, né? No caso, por causa também da minha filha. Mas eu quero dizer para você que o caminho é esse, você está no caminho certo. Que bom. E se precisar de alguém para te ajudar, a gente está aqui com o coração Precisarei, com aberto. certeza. Coração aberto e Pode o que a contar gente com a gente. puder passar da nossa experiência, porque a nossa experiência é de verdade, é no chão da escola, né? Então, tá aí. E eu Vou precisar, com eu certeza. peço a Deus que você encontre muitas pessoas ainda Possam pelo seu ajudar, caminho, que possam ajudar, que possam te mostrar de verdade o que acontece, como eu Sim. fiz hoje no meu celular e te mostrei, Isso é lindo né? demais. De verdade. E vai dar tudo certo, vai ser perfeito. Eu quero dizer para você, como nós já falamos, né? A gente não tem nada de custo, de patrocinador e tal, mas nós conseguimos um apoiador Ah, é? para te presentear. Mimos pro Fred. Já tem mimos? Tem Beleza, hein? mimos! Daiane, enquanto eu pego os mimos, faz aí o jabá do nosso Jabá. apoiador. Cadê o O nosso Muito bom. apoiador aqui, né? Print Uniforme. Ah, que legal. Arrasou. Tá nos apoiando. Alguém Pega o violão aí. Isso. Aí, com essa causa da bacana. inclusão. Mais bonitinho. Né? Deixa eu Quero ver. agradecer. Poxa vida. Pode abrir aqui? Pode, agora? Com certeza. pode. Ah, por favor. E eles Oh, que fizeram legal. algo específico. Eles fizeram algo específico para você. Tem até explicação Olha, aí. Tem até legal. explicação. Tem explicação aqui? Tem. Esse aí é o nosso, aí nossa você marca faz para parte. você. Caneca, eu adoro. Eu tenho coleção de caneca. Agora você é Agora um eu sou aqui. C3Dcast. Essa é sua. O Fernando já sabe que tem que arrumar um lugar pra caneca lá. Por favor, Fernando, um lugar bem bacana, tá? Sobre conexões. Ah, que Mas aí legal. você abre aí pra você ver o que Tem uma que explicação Ah, é? aí. Tem que Tem. abrir para te peraí, deixa eu mostrar deixar aqui. uma curiosidade dessa. Caramba, que legal aqui. Vamos ver. Eles A gente trabalham pesquisou Tinha com- que ser tamanho. preta, né, gente? É. Caraca. Pior que é, a gente não Eles sabia. trabalham com linha de Olha uniforme. que legal. Né? E aí. Olha aí o eles lado. fizeram. Aí, ó. É. Específico Né? para Olha que você. legal. Qual é o Deixa eu ver caranguejo? aqui. Qual o significado do caranguejo? Bota pra Caranguejo, aquele- Um caranguejo ó, com Inclusive. umas Símbolo do cores com símbolo do autismo. autismo. Mas sabe por quê? Porque o caranguejo é aquele que protege, né? Uau, Aquele que pai que legal. protege, É aquele aquele que cuida, pai, né? é. Gente, Então, eles adorei. foram E vocês fizeram- acertaram, eu adoro camisa branca. meu Eu adoro branco. Eu achei adoro que era camisa preto. branca. Não, isso também, mas eu gosto do branco. O caranguejo sim, é eu o- adoro branco. Eu adoro camiseta preto e branco. Eu gosto dos Oh, dois. que ótimo. Então, eu uso os dois. E Esse obrigada, caranguejo tá Print re- Uniformes aí. Ai, que lindão, hein? Tá representando o pai que Lindo, hein? você é. Adorei aqui o O pai que você é com a O Valentina. paizão que você é, tá aí representando aí Rezem nesse... por ela, orem por ela Com também, certeza. pra filhota. Vai fazer 15 anos, ô desafio, Ô, ô idade. meu Deus. Ô idade. Vai tirar de letra, vai tirar de letra. Ô idade, 15 anos. Eu já passei por isso, vai dar certo. Vai passar, vai dar Ah, certo. da Eliane também tem até um livro Tenho que só duas. fala de É, o poder- adolescência. É Então, mesmo? é. Vai dar certo. Não, mas esses são os desafios. Eu tenho só ela, né? E aí, mas eu falo que eu falo que ela que me tornou pai, né? Então, a gente acha que sabe das coisas, mas quando ela A chegou, gente aprende, então né? a gente É aprende. isso né? Então, E tô aí- aprendendo ainda. E aí, gente, Acabou, você que que pena. gostou, né? Eu sei que Compartilha, gostou. curte. Isso. Dá um joinha, faz o coraçãozinho. Quero ver o grupo de WhatsApp como? Bombando! Fala com a gente aí que a gente passa pro Fred para ele responder. É isso aí, pode passar. E eu como é que nós encontramos? Isso que eu ia Isso, falar é. também. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais é Fred Pacheco RJ, tudo junto no Instagram e o Facebook também. Fred, com demudo, né? Fred Pacheco RJ.
E a Banda Dom Oficial também no Instagram. Lá a gente coloca muita coisa, né? Agenda e tudo que a gente tem feito, tanto na música quanto na política, tá ali. E fala com a gente no direct, enfim, nos comentários. A gente fica super feliz também de acompanhar tudo que a turma tem feito. E mais importante, orem por mim, que eu vou seguir orando por vocês. Amém, amém. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigado. É isso aí, gostou? gente. Compartilha. Compartilha, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Eu te peço que teu Espírito Santo possa preencher este lugar e que a voz que preenche esses microfones sejam, de fato, inspiradas pelo teu amor. Muito obrigado pela vida, pela ação e pelo ministério de cada uma delas e que possamos ser sempre instrumentos da tua paz. Amém. Amém.